eleito. Passou quase 3 meses, mesmo indeferido, fazendo campanha com ampla publicidade para, na véspera das eleições, passar o bastão para o seu filho, que aqui faço um adendo, tem o seu mesmo nome, apenas com o filho no final. É patente o desrespeito pelos eleitores e a tentativa de fraudar as eleições, conduta que deve ser coibida pela Justiça Eleitoral. Essa mesma questão voltou a ser ventilada no mesmo sentido no acordo dos embargos de declaração, que peço verem até para não ler. Mas o que é importante neste momento é deixar claro que, além da questão da tempestividade do pedido de substituição, que está colocado de forma ampla no acordo estadual, também a questão da fraude alheia, a questão do abuso de direito, da má-fé evidente, tanto do substituto quanto do substituído, restaram como fundamentos autônomos do acordo estadual, sobre o qual o recurso especial, repito, não teceu uma única linha sequer. Por isso, no caso, como já é de conhecimento de todos, aplica a súmula 283 e o recurso não pode ser conhecido. Como também não pode ser conhecido para se rediscutir esta má-fé, este abuso de direito, porque são fatos que foram soberanamente decididos pela Corte Regional. Isso também é matéria absolutamente pacífica na Corte, de forma que é desnecessário sobre ela tecer maiores comentários. Finalmente, já que estou me atendo à questão do conhecimento, é preciso dizer também que a divergência trazida pelo recurso especial é absolutamente inespecífica, não trata dessa particularidade que o eminente Procurador-Geral muito bem salientou ao fim de sua fala, portanto, também não representa uma mudança de jurisprudência, pode representar, sim, uma nova posição, uma posição do TSE quanto a essa fraude que tem sido, como dito também pelo Procurador-Geral Eleitoral, espalhada pelo Brasil como forma de fraudar não só a lei da ficha limpa, mas, digo eu, o próprio eleitor. Caso concreto, são inúmeros os fatos que estão provados nos autos que demonstram a astúcia, a malícia, a má-fé mesmo dos candidatos substituto e substituído para ludibriar e, com isso, comprometer a legitimidade do pleito. Fico, portanto, na fase do conhecimento para dizer que, a meu juízo, me parece ser impossível, diante dos obstáculos sumulares tão conhecidos por essa Corte, o conhecimento do recurso. Mas, se conhecido for, como bem já mencionou o Procurador-Geral, e certamente com muito mais brilho que eu falará agora o eminente advogado Fernando Neves, o recurso não merece provimento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Fernando Neves a apresentar a sustentação oral pelo recorrido José Pavan Júnior. Tem a palavra, Vossa Excelência também tem até 10 minutos. Obrigado, eminente senhora ministra presidente, senhora ministra relatora, senhoras ministras, senhores ministros, ilustre procurador-geral eleitoral, meus colegas na causa, doutor Eduardo Alckmin. A situação fática já foi descrita diversas vezes. Edson Moura, induvidosamente inelegível, pede o seu registro, esse registro é indeferido, ele embarca, recorre, pede vista dos autos, usa todos os expedientes que a legislação permite para protelar este julgamento. E no último minuto do último dia, ele renuncia, depois de fazer carreata no dia inteiro, como disse o eminente procurador, ele renuncia e no seu lugar entra o seu filho Edson Moura, filho, que politicamente não tinha a mesma expressão do pai. O juiz nega o registro por ver neste fato abuso de direito. E o TRE, além do abuso de direito, traz esse novo argumento de que qualquer substituição só pode se dar até 10 dias antes do pleito. A razoabilidade da decisão recorrida e o abuso do direito, a fraude, já foram demonstrados pelo ilustre procurador, pelo ilustre advogado que me antecedeu na tribuna. E, realmente, a Justiça Eleitoral não pode, com devido respeito, aceitar esse tipo de procedimento que vai de encontro aos princípios constitucionais da maior relevância. Já se trouxe à colação o festejado artigo do ministro Toffoli, tive a honra de transcrever no memorial que distribui a Vossas Excelências. Mas lá também eu trago uma posição da ministra-presidente, que em 2010, julgando o recurso especial 35.748, registrou exatamente essa mesma preocupação com os abusos e alertou. Acredito que haja 2 princípios a serem considerados. Um é o da não surpresa do eleitor,
o outro é o da liberdade de escolha, que é feita um tempo antes para que o eleitor conheça e tenha a chance de obter informações precisas sobre e em quem votar. Tratando-se de fraude de direito, fraude à lei, abuso de direito, quando eu recebi o caso para exame, eu me lembrei de uma manifestação neste tribunal, no prédio antigo ainda, do ministro Peluso sobre essa questão, e pedi um parecer à Sua Excelência. E o parecer foi distribuído a Vossas Excelências, e deste parecer, que é longo e excelente, eu pedi a vênia para destacar a seguinte parte. Mas, seu propósito, examinando o ato do corrente aqui, mas seu propósito comum, que pelo conjunto das circunstâncias já descritas, se desvestem de juridicidade, foi de fraudar a aplicação de todos os muitos princípios e normas cogentes, que, incidindo sobre o processo eleitoral, garante a verdade e a legitimidade, exatamente na linha de tudo que se argumentou aqui. Quanto à possibilidade, isso é importante que se diga, de examinar este abuso de direito no processo de registro, ela é inegável. Desde o famoso acórdão de Múcio Ataíde, o acórdão no recurso 6.331, que está na ementa, abuso, poder econômico, fatos anteriores do registro, apuração no juízo da impugnação, diversas oportunidades. Eu relacionei no memorial o recurso especial 2.636, de que foi relator o ministro Nery, e Sua Excelência disse naquela oportunidade que, não obstante a Lei 64 não haja sido expressa a respeito, é fora de dúvida que a impugnação ao registro, além da arguição de inelegibilidade, pode ser feita mediante alegação de abuso de poder. O recurso ordinário 61 tratou longamente, o recurso ordinário 61 tratou longamente dessa questão, cita votos de Moreira Alves, Costa Leite, ministro Galotti, ministro Maurício Correia, ministro Ilmar Galvão, ministro Costa Porto, todos eles nesse sentido da viabilidade. E realmente, e isso está dito naquele precedente, não teria razão, não seria razoável permitir a Justiça Eleitoral dar o registro a um candidato que já se sabe que não pode participar da eleição, permitir que os eleitores fossem votar, para depois anular aqueles votos, anular a eleição. E, por essa razão, é que se pede a confirmação do acórdão. E licença ainda para trazer uma circunstância adicional, porque, no caso, a substituição foi intempestiva, não só pela razão alegada pelo Tribunal de São Paulo, mas também em razão do que dispõe o artigo 13 da Lei 9.504, considerando o arcabouço legislativo hoje existente, a partir da Lei Complementar 135. Esta é a diferença que distingue este caso, os casos que estão sendo julgados este ano, de toda a jurisprudência anterior. Os 10 dias para requerer a substituição não se conta mais, com o devido respeito, do término do processo que indefere o registro, como estava na redação antiga do artigo 15. A partir da eleição de 2012, porque em 2010 não se aplicou a lei da ficha limpa, bem alertou o procurador, o que houve foi uma tentativa de impedir a aplicação da lei da ficha limpa, mas o legislador de então foi cuidadoso e alterou o artigo 15. O artigo 15, que tinha a seguinte redação, ele dizia o seguinte: transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado. Na nova redação, vigente a partir da eleição de 2012, é dito que, transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, será negado o registro. Então, quando publicada a decisão do TRE de São Paulo, negando o registro a Edson Pai, ele começou a contar o prazo para que ele fizesse a substituição, se assim desejasse, dentro do espírito da lei da ficha limpa, porque não teria sentido dizer que para ser inelegível bastava uma decisão colegiada, mas que para cancelar para tornar definitiva a negativa do seu registro, teria que se aguardar o trânsito julgado. Isso não teria nenhum sentido. E o artigo 15 expressamente veio regular isso. E tanto foi assim que a resolução deste tribunal, da resolução 23.373, atenta a esta alteração legislativa, disse: se o juiz eleitoral, artigo 50 da resolução do TSE para as eleições de 2012, se o juiz eleitoral indeferir o registro da chapa, deverá especificar qual dos candidatos não preenche essa exigência, podendo o candidato, o partido ou a coligação
por sua conta e risco, recorrer da decisão, ou desde logo indicar substituto. Portanto, me perdoe o eminente advogado dos recorrentes, se tinha alguma plausibilidade o seu recurso, ele devia ter insistido. Mas insistindo por sua conta e risco. Ele não podia usar as duas coisas. Eu recorro e não substituo. Quer dizer, a instrução baixada, a orientação desse tribunal, considerando a legislação vigente, diz que ele corre por sua conta e risco. E sobre isso também se manifestou o eminente ministro, o eminente professor César Peluso, quando disse o seguinte: se se continuar a entender, nos termos da antiga jurisprudência, que o prazo para substituição, em caso de pronúncia e inelegibilidade, que corresponde a uma das hipóteses, só se inicia a partir do trânsito em julgado do acordo que indefere o registro da candidatura ou lhe confirma o indeferimento, estará ipso facto inibida a eficácia imediata introduzida pela lei complementar número 135, mediante interpretação a todas as luzes ab rogante. Haveria aí, prossegue Sua Excelência, diferimento hermenêutico da eficácia sentencial, pois eventual recurso do indeferimento do registro teria efeito suspensivo da eficácia da decisão constitutiva da inelegibilidade. Quem era inelegível por força de condenação exarada em segundo grau, só veria impedida a formalização de sua candidatura após o trânsito em julgado. É esta a interpretação que se busca e que, evidentemente, não guarda nenhuma coerência com a legislação hoje em vigor. Por fim, senhora eminente presidente e senhores ministros, voltando ao abuso e à fraude destacados pela sentença de primeiro grau e segundo grau, queria fazer uma ponderação sobre uma circunstância destacada aqui da tribuna e já comentada pelo eminente procurador-geral eleitoral, que teria sido distribuição de panfletos entre as 6 horas das 6 e, se eu não me engano, o pedido de renúncia entra às 6h11 e a substituição às 6h13. A partir daí se começa a divulgação. Só que esses panfletos, pela quantidade que se diz teria sido, estavam prontos há muito tempo. Assim como estavam prontos, e o ministro Peluso, no seu parecer, detectou isso com muito acuidade, todas as certidões do candidato que ia ser apresentado em substituição, prontas há mais de 10 dias. Isto é evidência maior da fraude, já estava tudo preparado para uma substituição que ia ter no último minuto. Ora, a se admitir uma substituição no último minuto, elas têm que estar justificadas por algo que aconteça no último minuto. Não se pode aceitar um estratagema, um expediente, uma fórmula encontrada, com tudo preparado, que acaba por iludir o eleitor, acaba por afastar a lisura das eleições, que este tribunal tem sido tão cuidadoso em preservar. E, além do mais, senhora eminente presidente, tem uma coisa que realmente é assustadora. Isso está nos autos, as declarações do candidato que estava sendo apresentado em substituição e que ele diz: você vota em um e leva 2. O que é evidente que o seu pai continuava na administração do município. Aquela pessoa inelegível acaba administrando, sendo eleita através do seu filho para administrar. É a confissão. Você vota em um candidato e elege 2. Senhora presidente, seja pelos fundamentos do TRE, em especial o inequívoco abuso, a manifesta fraude à lei, seja pela intempestividade do pedido de substituição, por não ter sido feito nos 10 dias, ou no entendimento do tribunal, porque tinha que ser feito com um prazo anterior à eleição, seja pelas razões expostas pelo doutor Gustavo, que o recurso encontra obstáculos de conhecimento, o prefeito em exercício, que está no cargo, José Pavan Júnior, confia na confirmação do acórdão recorrido e que se mantenha o indeferimento do registro solicitado pelo recorrente José Moura Filho. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à ministra Nancy Andrighi para voto. Senhora presidente, também agradeço as sustentações orais e, inicialmente, verifica-se que o recorrente, a despeito de alegar ofensa aos artigos 275.1 e 2 e 535.1 e 2, não especifica a forma pela qual esses dispositivos teriam sido violados,
limitando-se a requerer que passe a constar dos acordos recorridos expressamente toda a matéria de fato e todos os fundamentos de direito do pedido formulado pelo recorrente em tais embargos de declaração. Desse modo, é forçoso reconhecer, quanto ao ponto, a incidência da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. De outra parte, não há a falar em aplicação da súmula 283 do mesmo tribunal, suscitada nas contrarrazões da coligação Trabalho para Valer. O TRE de São Paulo indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente por entender que a renúncia de candidato a cargo majoritário e a correspondente substituição a menos de 10 dias para a eleição seriam inválidas por constituir abuso de direito e violar a boa-fé objetiva a despeito do disposto no artigo 13 da Lei 9504. O recorrente, por sua vez, sustenta em seu recurso que o mencionado dispositivo permite expressamente que a renúncia e a substituição ocorram a qualquer tempo antes do pleito, inclusive na véspera, bastando apenas que o novo candidato seja indicado dentro do prazo de 10 dias contado do fato que originou a substituição. Os fundamentos constantes do acordo regional, portanto, no meu modo de ver, foram devidamente impugnados e, por esse motivo, passo o exame do mérito. O artigo 13, caput e parágrafo 1º da Lei 9504 estabelece que nas eleições majoritárias a substituição de candidatos poderá ser requerida a qualquer tempo antes do pleito, desde que observado o prazo de 10 dias contados do fato da decisão judicial que deu origem à substituição. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 67, parágrafo 1º e 2º da Resolução 23.373, que disciplinou para as eleições de 2012 a regra contida no artigo 13 da Lei 9504. Na espécie, extrai-se do acordo regional que Edson Moura, pai do recorrente, formalizou, no dia 6/10/2012, ao juiz eleitoral, a renúncia à sua candidatura ao cargo de prefeito no município de Paulínia, nas eleições de 2012, ante a manutenção do indeferimento do seu registro pelo TRE de São Paulo, nos autos do processo 30281. Ainda no dia 6 de outubro, às 18h13, o recorrente Edson Moura Júnior requereu nesses autos o seu registro de candidatura ao cargo de prefeito em substituição ao seu genitor. O pedido de substituição do recorrente, portanto, foi formalizado antes da realização do pleito e dentro do prazo de 10 dias contados do fato que lhe deu ensejo, qual seja a renúncia de Edson Moura à candidatura ao cargo de prefeito. Em outras palavras, a renúncia de Edson Moura requerida no dia 6/10 e o pedido de substituição formulado pelo recorrente, também no dia 6/10, ocorreram no prazo legal e observaram a legislação de regência sobre a matéria. Ressalte-se ainda que este tribunal, interpretando o artigo 13 da Lei 9504, reiterou esse entendimento em diversas oportunidades, conforme os seguintes julgados. Cito o RESP 1664, da relatoria do ministro Arnaldo Versiani, no que interessa, diz: observado o prazo de 10 dias contado do fato ou da decisão judicial que deu origem ao respectivo pedido, é possível a substituição do candidato a cargo majoritário a qualquer tempo antes da eleição. Outro precedente é da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, em que diz o requerimento de substituição de candidato a cargo majoritário deve ser feito a qualquer tempo antes da eleição, desde que observado o prazo previsto no artigo 13, parágrafo 1º. Outro precedente do ministro Gilson Dipp, consoante legislação eleitoral, a substituição de candidato a cargo majoritário pode se dar a qualquer tempo antes do pleito. E outro precedente do ministro Arnaldo Versiani, que conclui na mesma ordem. E ainda nesse sentido, estou citando recentes decisões monocráticas
proferidas pelos eminentes ministros Marco Aurélio e ministra Laurita, relativos aos processos que cuidam da eleição de 2012. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, ação cautelar 8963, e da eminente ministra Laurita, ação cautelar 102/62, todos de 2013. De outra parte, destaque-se que a faculdade prevista no artigo 13 caput e parágrafo 1º da Lei 9504 possui natureza objetiva, de forma que, exercido o direito no prazo legal, inexiste óbice ao acolhimento do pedido de substituição formulado pelo recorrente. Não se desconhece que o dispositivo em comento, ao assegurar a renúncia e a substituição de candidatos nas eleições majoritárias a qualquer tempo, pode ensejar a prática de atos supostamente abusivos em determinadas hipóteses. Porém, não compete ao magistrado, por meio da jurisdição, substituir a função originalmente atribuída ao legislador e restringir a aplicação de norma que possui caráter eminentemente objetivo. Assim, considerando a expressa previsão do artigo 13, caput, parágrafo 1º, não é possível ao julgador fixar um termo final de substituição não previsto na lei. No que concerne ao memorial apresentado pelo recorrido José Pavan Júnior, segundo colocado na eleição para prefeito, destaque-se inicialmente que a suposta